Fala, tropa! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou falar sobre um assunto que já era para eu ter falado no início da semana. Mas essa semana começou tão pesada, né, de forma tão turbulenta, e a gente só falava sobre aquela bizarrice que aconteceu lá no Maracanã, a nossa derrota no Clássico, aquele pênalti cobrado pelo Calegari, que acabou ficando para hoje esse vídeo, tá? Mas é um assunto muito importante. Daqui a pouquíssimas rodadas, a gente vai estar enfrentando o Vasco. E a gente vai jogar esse jogo no Maracanã, tá? E tá rolando uma guerra fria nos bastidores para saber quem vai controlar o Maracanã, para quem vai ser dono do Maracanã nos próximos anos, né? Vai rolar uma licitação, o governo do estado já está preparando, e o Vasco quer assumir o Maracanã, soltou algumas notas, e o presidente Mário Bittencourt respondeu numa entrevista exclusiva para o GE. Meu amigo Thiago Lima fez uma entrevista com o Mário e ele respondeu e não botou galho dentro não, tá? Partiu para cima do Vasco também e vocês vão acompanhar essa matéria, essa entrevista aqui nesse vídeo. Queria pedir só para você deixar o like, se inscrever aqui no canal, se você não for inscrito ainda. Mais de 40% das pessoas que assistem os nossos vídeos não são inscritos aqui no canal. Então, se você puder se inscrever, deixar o like, você vai ajudar bastante, tá? E queria falar também que esse vídeo aqui é um oferecimento do OneFootball, galera, com esse QR Code que você tá vendo aqui na tela. Você pode baixar o aplicativo de graça no seu celular e ficar por dentro sobre tudo do mundo do futebol. Libertadores está prestes a começar, fase 1, fase 2, fase 3, a chamada pré-Libertadores, e você vai poder acompanhar tudo dentro do aplicativo, inclusive os vídeos dos melhores momentos de todos os jogos. É importante a gente ficar ligado no máximo de jogos que a gente puder da Libertadores, porque pode ser que um desses times venha a ser o nosso adversário na fase de grupos, tá? Então não deixa de clicar aqui no primeiro link da descrição, caso você não tenha baixado ainda, e baixe o OneFootball, tá legal? Vamos lá, pessoal, vamos direto aqui à matéria, a entrevista, né, do GE, e eu vou ler aqui, espero que vocês acompanhem aí junto comigo, tá? Fluminense cita incompreensão da SAF pelo Maracanã e rebate nota do Vasco. Mário foi para cima. Extrema arrogância, disse o nosso presidente. Em entrevista ao GE, Mário Bittencourt se posiciona em relação à disputa pela gestão do estádio. Lembra veto ao Flu em São Januário e revela que Fluminense e Flamengo ofereceram 10 jogos por ano no Maracanã ao Vasco, tá? Só que eles não aceitaram. A guerra fria nos bastidores em relação à licitação do Maracanã ganhou mais um capítulo neste domingo. Como eu falei, essa entrevista foi feita no último domingo, dia 29, tá? Após o Vasco soltar uma nota oficial rebatendo uma entrevista do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, sobre a disputa pela gestão do estádio, agora foi a vez do Fluminense, parceiro comercial do rubro-negro no consórcio, se posicionar. Em entrevista ao GE, o presidente tricolor Mário Bittencourt revelou que foi oferecido ao Vasco 10 jogos por ano no Maracanã e manteve as portas abertas ao rival, mas criticou o que chamou de incompreensão da SAF de todo o processo e rebateu a nota vascaína. A nota do Vasco, isso aqui já é o Mário falando, né? Revela a incompreensão que a SAF tem de todo o processo, em um texto que embute extrema arrogância. Fica claro o objetivo de tentar tumultuar um ambiente. Como pode alguém afirmar que, se o critério for técnico, será o vencedor? Porque o Vasco afirma isso na nota deles, né? E dizer isso sem conhecer as outras propostas que não foram levadas ao público, ou seja, o Vasco na nota colocou que, se a avaliação foi feita em cima do critério técnico, o Vasco vai vencer a licitação. Mas como é que ele pode afirmar isso se ele não conhece as propostas da dupla Fla-Flu? Desqualificar o pleito só serve a quem quer criar uma narrativa para depois tumultuar. E sabe-se lá onde isso pode parar, principalmente um ambiente emocional como o futebol. As declarações não condizem com o profissionalismo que uma SAF se propõe a adotar, completou o Mário. Ou seja, ele está falando que esse processo aí não está sendo nada profissional por parte dos vascaínos lá da 777, né? O processo de licitação para a administração do Maracanã foi paralisado pelo Tribunal de Contas do Estado, que executou uma avaliação técnica e pontuou diversos trechos que precisariam ser modificados. O TSE, então, determinou que a licitação fosse refeita. E está nesse processo agora, tá? Ela está em fase de elaboração na Casa Civil do Estado
e não há data para recomeço do processo. Vamos acompanhar aqui a entrevista do Mário aí pro Thiagão. É pergunta do Thiago, né, do GE. Tanto a nota do Vasco quanto a reação a ela na entrevista do presidente do Flamengo e nessa sua resposta demonstram que a fervura aumentou na relação entre os clubes. Ainda há chance de diálogo? E aí o Mário respondeu. Os clubes vinham se relacionando de forma muito cordial, até que o Vasco resolveu, sem motivo algum, tentar impor sua vontade à força. Em várias conversas com o presidente Jorge Salgado, nós afirmamos e reafirmamos que haveria lugar para o Vasco jogar no Maracanã. Tanto eu quanto o Landim dissemos isso a ele, desde que respeitados os critérios técnicos do estádio, aos quais Fluminense e Flamengo também estão submetidos. Ou seja, o número de partidas tem que ser condizente com os cuidados técnicos com o gramado. Investimos milhões de reais para que o Rio de Janeiro tenha um gramado de excelência, que beneficia a todos, inclusive o Vasco. Por que colocar isso a perder? Tudo isso foi dito e explicado, mas a partir de um determinado momento ficou claro que o objetivo era fazer um discurso político, jogando para a galera, para a torcida, né? Isso não é condizente com uma boa relação entre os clubes. Outra pergunta, há espaço para um terceiro clube na gestão do estádio ou 2 é o limite por conta das condições do gramado? Aí o Mário responde, ninguém nunca disse que o Vasco não pode jogar no Maracanã, até porque seria um desrespeito ao clube, a seus torcedores e a sua história, que eu, por sinal, respeito muito. Todos nós respeitamos. As portas do Maracanã sempre estiveram abertas para o Vasco jogar, e assim permanecerão no caso de uma vitória de Fluminense e Flamengo no pleito. Mas, repito, tem que respeitar as condições do gramado, dos calendários oficiais e regras de utilização. Isso não pode ser uma imposição do Vasco. Nossa gestão do estádio é séria e respeitosa. No ano passado, oferecemos ao Vasco para enfrentar o Guarani no Maracanã, mas recebemos a resposta de que este não seria um jogo maracanizável. Por toda a complexidade de administrar o Maracanã, infelizmente não é possível atender a um conceito de maracanizável, pois isso obrigaria a incluir na discussão mais um fator de influência no calendário do futebol, que, como se sabe, já é demasiadamente complexo. O simples fato de esgrimar esse argumento nos pareceu uma afronta. Não pode haver interesse seletivo em jogar no Maracanã, ou seja, não pode um clube impor sua vontade em detrimento da coletividade. O que o Vasco quer dizer com o jogo maracanizável, pessoal? O Vasco só quer jogar no Maracanã aquele jogo atrativo para eles, que eles vão colocar lá 60 mil pessoas, tá? Se vai ter um Vasco Guarani que pode ter 20, 30 mil pessoas no Maracanã, o Vasco não quer. Ele só quer jogo grande, jogo de apelo, ok? Mas se os clubes concordam que o Vasco pode jogar, onde reside o problema? Esse é um esclarecimento importante. O que vinha se discutindo até o Vasco adotar a postura beligerante que adotou era a sua forma de participação. E aí são duas coisas distintas. Uma é a gestão do estádio, integrando uma sociedade entre clubes. Outra é a utilização do estádio para jogos. Ser sócio em um empreendimento requer entendimento, uma visão de longo prazo e objetivos comuns. Fluminense e Flamengo decidiram ser sócios, porque, após muitas conversas, entenderam que têm uma visão comum e priorizam o futebol. Os dois clubes acreditam muito na forma como vem gerindo em dupla. Há debates internos, discordâncias às vezes, mas encontramos um jeito de seguir com sucesso. Por sinal, em 2019, convidamos o Vasco para participar da administração, mas não houve interesse. O Vasco sempre soube da qualidade de seu estádio próprio e sempre se orgulhou disso. Agora mudou os planos, talvez por conta da chegada do investidor com objetivos exclusivamente comerciais, e tentou arrombar a porta, desqualificando o edital. Isso me parece uma irresponsabilidade. Falou o Mário aí, dando uma solada, né? Entrou de sola aí o Mário nessa frase aí. Gostei dessa, hein? Porque o Vasco tá achando que faz o que quer no Maracanã, né? A 777 acha que tem dinheiro, que vai chegar aqui, vai meter o pé na porta e vai fazer o que quer. Não é assim não, filhão. Não é assim não. Em algum momento, pergunta o GE, em algum momento o Vasco ou seus parceiros comerciais falaram com vocês sobre ter planos de shows musicais no Maracanã
em meio ao calendário de jogos? Se sim, isso é algo que preocupa vocês? Mário responde: veja o seguinte, a quantidade de jogos do calendário brasileiro é enorme, o que é um problema estrutural que há muito tempo se discute e não é novidade para ninguém. Não é um capricho dos dois clubes, ou seja, Fluminense e Flamengo. Portanto, a dupla Fla-Flu, eles são mandantes em 38 jogos do Campeonato Brasileiro, mais os jogos da Copa do Brasil, do Carioca, Libertadores, etc. Falamos aí de quase 70 jogos somente para os dois. Se tivermos um terceiro, fica apertado demais. Ainda assim, concordamos em abrir as portas para o Vasco, caso ele tivesse o interesse no limite de 10 jogos, o que seria possível de acomodar. E veja que o gramado não suporta tanto, devido às questões climáticas específicas do local, que é um conhecimento que nós e o Flamengo estamos desenvolvendo, e que hoje nos permite ter um gramado de qualidade. Um espetáculo artístico demanda tempo para montar, cobrir o gramado, montar o palco e depois desmontar tudo. Está claro que ao pertencer a uma empresa que tem um entretenimento cultural em seu modelo de negócios, planeja-se realizar shows. Isso ele está falando da 777, tá? Flamengo e Fluminense querem um estádio de verdade, jogos de qualidade, para desenvolver ainda mais o futebol no Rio de Janeiro. Essa é a nossa prioridade e a principal diferença para a SAF. O lado comercial, obviamente, é importante, mas as decisões precisam ser pautadas prioritariamente pelo futebol, o que inviabiliza ter como sócio um terceiro com prioridades distintas, disse ele. O Vasco diz que ofereceu São Januário ao Fluminense no ano passado e que não teria problema em ceder o estádio, mas não houve um veto lá ao Fluminense na Libertadores após o jogo contra o Milionários? Como vem essa questão? Mário respondeu: o Vasco preferiu omitir esse acontecimento nesta sua nota infeliz, mas aconteceu. O Maracanã estava fechado justamente para a reforma do gramado e o Fluminense tinha 2 jogos muito importantes da pré-Libertadores. O cronograma de manutenção do gramado já havia sido feito antes de sabermos que estaríamos na pré-Libertadores e qualquer mudança poderia prejudicar o gramado durante o ano todo. Então solicitamos ao Vasco a realização dos jogos em São Januário, o que foi aceito. Assinamos inclusive um contrato para disputar as 2 partidas lá e pagamos de forma antecipada. Jogamos a primeira contra o Milionários, mas recebi uma ligação do presidente do Vasco em seguida, dizendo que os torcedores não gostaram de como a torcida do Fluminense se comportou e que por isso nos solicitava que tirássemos o segundo jogo de lá. Ora, francamente, afetar a organização esportiva dos clubes é algo muito sério. Implica em perda de performance, perdas comerciais e etc. Mas respeitamos, embora nos parecesse absurdo mudar o combinado por pressão de torcedores que não gostaram da gozação do rival, o que é parte da cultura do futebol. Tempos depois, nos soou mais estranho o Vasco desacreditar as restrições devido à qualidade do gramado, quando ele mesmo nos impediu de jogar, quebrando um contrato por um argumento incomparavelmente mais frágil e, falando francamente, indefensável quando se almeja uma relação saudável entre as instituições. É preciso ter coerência e firmeza para que o futebol do Rio retome seu lugar de destaque. As CNDs do Fluminense ainda estarão válidas até abril para entrar como sócio na licitação? Na prática, o que mudará para o Fluminense em relação ao modelo atual? Sim, o Fluminense permanece com as CNDs em dia. Hoje, tecnicamente, o Fluminense é interveniente no contrato de administração do estádio. Caso sejamos vencedores do certame, o Fluminense será oficialmente sócio do Maracanã, junto com o Flamengo. É preciso entender que o planejamento dos clubes foi feito pensando em todas as possibilidades. A situação financeira do Fluminense, embora tenha melhorado muito, ainda impõe cuidados e tudo isso foi pensado. Estamos muito seguros de que estaremos juntos com o nosso parceiro em perfeitas condições técnicas de vencer o pleito, disse o Mário. E repito, nosso objetivo é de que o Vasco utilize o Maracanã sem assim desejar, mas com responsabilidade e sem estratégias políticas que levem à tentativa de criar narrativas para a torcida de politização e de tentar confundir a opinião pública.
temos outras prioridades, como construir um campeonato carioca forte, ter jogos de alto nível com transmissão profissional de qualidade. Recentemente estive em São Januário para homenagear um dos maiores ídolos da história. O Vasco e seus ídolos terão sempre nosso respeito. Só pedimos em troca que tenhamos o mesmo tratamento. Encerra essa entrevista aí o presidente Mário Bittencourt. Tá? Galera, é o seguinte, muita gente preocupada se o Fluminense poderia ser escanteado, né, botado de lado pelo Flamengo e o Vasco pudesse se aliar ao Flamengo nessa possível futura gestão do Maracanã. Eu afirmo para vocês que isso é impossível, tá? A relação do Fluminense com o Flamengo na gestão do Maracanã tem perfeita harmonia. Os dois trabalham juntos e essa possibilidade ela não existe de Flamengo e Fluminense se separarem, terem algum tipo de racha e o Vasco assumir Maracanã com o Flamengo, por exemplo. Essa possibilidade não existe. Se o Vasco participar dessa licitação do Maracanã e vencer, não só o Fluminense estará fora, como o Flamengo também, tá? Quando você fala em administração do Maracanã pelo Flamengo, o Fluminense está junto. Até porque, como está na entrevista aí, o Fluminense tem todas as CNDs, está em dia, tudo certinho. E caso a dupla vença a licitação, o Fluminense entrará como sócio do estádio e não na condição atual que ele está hoje. Tá legal? O que você achou dessa entrevista do Mário aí? Curtiu, não curtiu? Quero saber teus comentários. Não poupe caracteres e escreva bastante aqui nesse vídeo. Quero muito saber a tua opinião. Tá legal? Muito obrigado você que chegou até aqui. Se não tiver deixado o like, deixa agora, se inscreva no canal. E não esquece de baixar o OneFootball e visitar a nossa loja para adquirir esse boné e outros produtos que tem disponíveis lá. Tá legal? O link tá aqui na descrição desse vídeo. Fiquem com Deus, pessoal. Forte abraço e saudações tricolores.